18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado em 100,7, dando sequência agora na programação da Mix, com o programa 18 horas, a partir de agora até às 7 da noite. Estamos juntos e você pode participar e interagir com a gente. Manda a sua sugestão de assunto, manda o que você está pensando, o que você está fazendo nesse feriado. Manda pra gente pro nosso WhatsApp, que é o 994-887592. E tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @18 horas news. 18 horas. Trânsito. Agora, 6 horas e 3 minutos, a gente já começa conversando com o repórter André Meirelles para saber como é que está o trânsito na cidade, que mesmo durante o feriado, a gente sabe que tem ali a obra no viaduto Rei Pelé. Boa noite, André, como é que está o movimento aí na região? Muito boa noite, Karime, e todos que nos acompanham aqui na 100.7. Olha, os reparos no complexo viário Rei Pelé, na Avenida Otávio Mirim, zona leste de Manaus, estão sendo concluídos. Com isso, a faixa que estava bloqueada vai ser liberada para os condutores. Então, a expectativa é que a via já comece essa quarta-feira com tráfego normalizado, facilitando o deslocamento de quem passa pelo local. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Seminf, e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o serviço foi necessário para a manutenção da rede de drenagem e aí com o objetivo de melhorar aquele escoamento da água da chuva e assim acaba aumentando a segurança ali na região. Volto com você. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. A Assembleia Legislativa publica a relação das 5 chapas inscritas para a eleição no governo provisório do estado do Amazonas. Eu, André Meirelles, vou falar sobre o sargento da Polícia Militar preso por morte de jovem durante a abordagem policial que foi solto depois da audiência de custódia. Eu, Vanessa Lima, vou falar sobre as ações do governo do Amazonas para enfrentar uma estiagem severa aqui no estado. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia, a partir de agora para você que sintoniza a 100,7. No programa 18 horas de hoje, terça-feira, 21 de abril de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E hoje, dia 21 de abril, feriado nacional que foi estabelecido em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, um militar que fez parte da liderança do movimento da Inconfidência Mineira na época do Brasil Colônia. Simplificando, ele participou de uma conspiração contra a coroa portuguesa e, por isso, foi enforcado em 1792. Tiradentes passou a ser visto aí como uma figura heróica logo depois da proclamação da República, pois foi considerado mártir dessa causa. Tiradentes é reconhecido como um herói nacional. E para entender melhor o significado desse feriado, quem traz pra gente os detalhes é a repórter Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie. Muito boa noite para vocês aí no estúdio. O dia 21 de abril marca um dos capítulos mais simbólicos da história do Brasil. Lembrando a figura de Joaquim José da Silva Xavier, mais famoso e conhecido por aí como Tiradentes. Ele foi um dos nomes à frente da Inconfidência Mineira, movimento que no final do século XVIII questionava ali os altos impostos e o domínio da coroa portuguesa. E já discutia, viu, a ideia de um Brasil mais livre. Mas para a gente entender um pouco mais sobre essa história, vamos ouvir o que diz a professora e historiadora Márcia Turati. Uma figura até bastante controversa e ele fez de tudo um pouco na vida, né? Ele foi tropeiro, ele foi comerciante, até foi dentista, por isso ele recebeu o apelido de Tiradentes e por fim ele foi militar, né? Alcançou o cargo de alferes na cidade de Minas, em Minas Gerais, né, na capitania de Minas Gerais, Vila Rica, hoje Ouro Preto. E ele participou, né, a gente conhece, a gente sabe de toda, porque ele participou de um movimento conhecido como Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, né, que se posicionou contra a corte portuguesa, né.
e por isso acabou, né, sendo enforcado, preso, enforcado, esquartejado, enfim. Preso e condenado em 1792, Tiradentes foi executado pela coroa portuguesa. Mas a sua história não terminou por aí, como a professora explicou. Com o passar dos anos, ele deixou de ser visto apenas como condenado e passou a ocupar o papel símbolo de resistência, ganhando força na memória histórica do Brasil. Hoje, mais do que uma data no calendário, o dia 21 de abril relembra uma luta que ajudou a moldar a ideia de liberdade que temos hoje no Brasil. Eu volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Vamos atualizar agora o caso do rapaz que foi morto durante uma abordagem policial. Um caso que chocou todos nós aqui na cidade de Manaus. O sargento da Polícia Militar, Belmiro Xavier, investigado por esse crime, foi solto depois de audiência de custódia que aconteceu nesta segunda-feira. Segundo a investigação, o sargento estava usando uma arma particular sem registro na corporação, quando atirou no jovem Carlos André Cardoso, no bairro da Alvorada. Agora o suspeito foi solto em audiência de custódia e, detalhes, sem precisar pagar fiança. Isso, é claro, revoltou familiares e amigos do jovem assassinado. O repórter André Meirelles tem as atualizações do caso pra gente, traz pra gente agora. Boa noite, André. Muito boa noite a todos. Olha, o juiz plantonista Alcides Carvalho Vieira decidiu soltar o terceiro sargento da Polícia Militar do Amazonas, o Belmiro Wellington Costa Xavier, investigado pela morte do jovem Carlos André de Almeida Cardoso, de 19 anos, que foi baleado no último domingo durante uma abordagem policial no bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. O sargento está livre, mas com restrições. A justiça proibiu o policial de sair da cidade sem autorização, de exercer atividade operacional e de portar arma de fogo. Ele também tem que se apresentar à justiça todo mês, se permanecer em liberdade. O 18 horas tenta localizar a defesa do sargento. Já a defesa da família do jovem, o advogado Alexandre Torres Júnior pede a prisão preventiva do sargento. Ou seja, agora, diante desses vídeos que foram entregues pela defesa das vítimas e demais diligências que nós estamos propondo à autoridade policial, nós estamos postulando e pedindo agora a prisão preventiva de ambos os envolvidos. Até porque nos causa estranheza o fato de ambos os envolvidos não terem sido flagranteados. Vejam, na análise do inquérito policial que nós fizemos, nós podemos constatar que o relatório deles, o depoimento de ambos os policiais eram muito contraditórios. Um fala uma coisa, o outro fala outra. Nitidamente eles estão tentando criar uma narrativa para tentar vender uma ideia para o Poder Judiciário que não existe. Familiares e amigos de Carlos André denunciam novos episódios graves envolvendo o caso. Segundo eles, testemunhas estariam sendo intimidadas no bairro Alvorada. Eles denunciam que policiais militares teriam usado spray de pimenta e agressões para impedir moradores de entregarem imagens e prestarem depoimento, como explica Alexandre Torres Júnior. Além disso, alguns policiais militares, inclusive da Ronda Ostensiva Cândido Mariano, estão sondando residências, estão perseguindo eventuais testemunhas que podem figurar como testemunhas declarantes nesse inquérito policial com o único objetivo de retalhar. Bom, todos os relatos foram levados até a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, onde o caso foi formalizado. Diante disso, uma manifestação pacífica foi convocada para essa quarta-feira. O objetivo é cobrar justiça e pedir a prisão preventiva dos envolvidos. O ato está marcado para as 10h30 da manhã, em frente ao Fórum Enoque Reis, na Zona Sul. Segundo os organizadores, novas provas teriam surgido, incluindo vídeos e áudios que, segundo eles, mostram coação de testemunhas. Às 18 horas, a guarda da Diretoria de Comunicação Social da Polícia Militar do Amazonas, a manifestação oficial sobre as denúncias e também da defesa do sargento. Volto com vocês. Agora em Manaus, 6h12. A gente segue junto até as 7 da noite aqui no programa 18 horas e você pode acompanhar, participar com a gente pelo WhatsApp 994-887592. Você está ouvindo 18 horas.
E vai faltar água nessa quinta-feira nos bairros da Zona Leste de Manaus. Vanessa Lima conversa ao vivo com a gente para explicar os detalhes a respeito do assunto. Vai ser uma parada programada para ajustes, não é isso, Vanessa? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite a todos os nossos ouvintes. E é isso mesmo, vai rolar uma manutenção programada na estação de tratamento de água do Mauazinho. E essa manutenção, ela é preventiva, né? Principalmente na parte elétrica, justamente para evitar problemas maiores lá na frente. E aí vem a temida falta de água. O sistema vai precisar ser desligado temporariamente entre 6 e 8 da manhã dessa quinta-feira. Durante esse período, o fornecimento de água pode ser interrompido em várias áreas atendidas pela estação. Bom, agora os bairros mais afetados serão Mauazinho, Parque Mauá, Bom Jardim, Acácias, Atílio Andreasa, Elisa Miranda, Nova República, Distrito Industrial, Vila Buriti e Vila Felicidade. Mas muita calma nessa hora, porque não é algo que vai durar assim o dia todo. A previsão é que assim que o serviço for concluído, o abastecimento comece a voltar aos poucos, com normalização ao longo da tarde. Agora, um detalhe importante, hein? Serviços essenciais como hospitais, UBSs e escolas vão ser monitorados bem de pertinho e, se precisar, entram em ação os famosos carros-pipa para garantir que ninguém fique desassistido. E aí agora vai aquele alerta amigo, né, para todos vocês, nossos ouvintes. Se o seu bairro tá nessa lista de falta de água, quem puder, já armazena um pouquinho de água antes, use essa água com consciência nesse período, porque isso vai fazer toda a diferença para evitar aquele aperto, né? Então, resumo, é só uma pausa rápida nessa quinta-feira para uma manutenção programada na estação de tratamento de águas do Mauazinho. O serviço vai ser para melhorar o sistema e evitar dor de cabeça maior depois. Agora, é só se organizar que tudo vai dar certo. E usar com consciência. Nesses momentos é importante que a gente tenha essa consciência também, porque às vezes a gente desperdiça a água à toa, né? É a galera lavando a calçada com mangueira, lavando o pátio com mangueira, então a gente tem que usar com consciência. Amanhã não vai ser dia para isso, hein, gente? Pronto. Tem que economizar e usar a água com consciência. Muito obrigada, Vanessa Lima. Você está ouvindo 18 horas. Gente, agora escuta essa. O Amazonas teve a maior queda no número de voos no Brasil. O motivo é, claro, o aumento do petróleo no mercado internacional. As companhias aéreas brasileiras suspenderam mais de 2.000 voos que estavam programados para o mês de maio. Aqui no Amazonas, com mais de 17% dos voos foram afetados. E quem traz os detalhes pra gente é o repórter André Meirelles. Boa noite. Olha, segundo o levantamento com base em dados da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o setor perdeu cerca de 10.000 assentos por dia em voos domésticos. Os estados mais afetados até agora são Amazonas, Pernambuco, Goiás, Pará e Paraíba. No Amazonas, a queda chega a mais de 17% no número de voos. A redução acontece principalmente em rotas menos rentáveis. Voos muito procurados, como ponte aérea entre grandes capitais, ainda não foram tão afetados. Segundo executivos do setor, ouvidos pela imprensa, o impacto é direto do aumento de custos. Só no dia 1º de abril, o combustível da aviação subiu 54%, depois do reajuste da Petrobras. E a situação pode piorar. A expectativa de um novo aumento já em maio, que pode chegar a cerca de 20%. Na prática, isso já reflete na operação. Mais de 12 aviões de médio porte foram retirados de circulação e o número de voos diários caiu. A ABAR classificou o impacto como gravíssimo e informou que está em diálogo com o governo para tentar reduzir os prejuízos. O governo federal anunciou medidas como a redução de impostos e facilitação de pagamentos, mas as empresas aéreas dizem que as ações ainda são insuficientes. Nos bastidores, o setor alerta que, se o cenário continuar, mais voos podem ser cancelados e o preço das passagens deve subir ainda mais.
O professor e especialista em aviação Alessandro Oliveira explica o cenário atual. As companhias aéreas vão rever todas as suas tarifas e as suas promoções que são ofertadas para o ano aí, né? Começa a repensar o que ela vai fazer para as férias de julho, para todos os feriados do ano. Então, assim, existe todo um realinhamento já pensando num novo cenário de custos, né? E na ponta elas começam a pensar a sua própria operação, porque vários voos começam a se tornar deficitários, porque com preço mais alto, as companhias aéreas vão voar mais vazios, as pessoas viajam menos, né? Já para o passageiro, o impacto já começa a ser sentido. Menos voos disponíveis e passagens mais caras nos próximos meses. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6h18. Seguimos até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. E agora com o bloco de política com Kenedson Paes. Kenedson, boa noite. Então, vamos lá. A Assembleia Legislativa do Amazonas publicou as chapas para o governo provisório. Agora começa o prazo aí de 48 horas para as impugnações, porque não são todas as chapas que foram inscritas que vão poder concorrer, não é isso? São 5 nomes na disputa decidida pelos deputados que vão ser decididos. São 5 nomes que vão ser disputados e essa eleição acontece agora no dia 4 de maio. Conta pra gente mais detalhes, Kenedson Paes. Boa noite. A eleição para o governo provisório do Amazonas avança e agora entra em uma fase decisiva. A Assembleia Legislativa do Amazonas, a ALEAM, publicou a lista das chapas inscritas e, com isso, começa o prazo de 48 horas para possíveis impugnações. Essa é uma etapa fundamental, porque é aqui que candidaturas podem ser questionadas, contestadas e até retiradas da disputa. Ao todo, 5 chapas foram registradas com nomes de diferentes partidos na corrida pelo comando do estado. Entre eles, William Bittar, Roberto Cidade, Cícero Alencar, Sérgio Bezerra e Daniel Araújo. Mas entre eles, o nome larga com vantagem. Roberto Cidade, que hoje é governador interino, chega na disputa com a máquina na mão, visibilidade e articulação política em curso. E tem mais um ponto importante. Caso ele seja eleito no dia 4 de maio, ele não só assume o governo, como também pode disputar a reeleição em outubro, ou seja, não é só um mandato tampão, pode ser a porta de entrada para um projeto maior de poder. E nos bastidores, a avaliação é de que os primeiros movimentos de Roberto Cidade no comando do estado têm surpreendido positivamente, principalmente na capacidade de articulação e construção de base. E isso muda o jogo, porque essa eleição indireta, ela é decidida pelos 24 deputados e não é só sobre quem assume agora, é sobre quem sai na frente para outubro. E nessa corrida, quem já está no poder larga na frente. Muita gente não estava esperando esse resultado da gestão de Roberto Cidade e agora ele se torna um nome forte para disputar a reeleição, caso seja eleito no dia 4 de maio, lá em outubro. Então muita coisa ainda pode rolar. Kenedson, vamos lá. E o PL do Amazonas começou a exibir inserções de TV e rádio, tá? Com destaque para Maria do Carmo, que é pré-candidata ao governo do estado, e Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Agora, a eleição é só em outubro, né? Será que já é um movimento, assim, que já está antecedendo, né? Como é que você analisa esse movimento? Com certeza, ainda faltam meses para a eleição, mas os movimentos da política no Amazonas já estão acelerados. E, sem dúvidas, existe um nome que começa a ganhar bastante destaque, que é o da professora Maria do Carmo. Gente, isso não é à toa. Ela tem aparecido com força nas inserções do PL ao lado do senador Flávio Bolsonaro e se coloca como um dos nomes na disputa pelo governo. Gente, hoje Maria do Carmo, ela é a única como pré-candidata ao governo do Amazonas
apenas na condição de cabeça de chapa, ou seja, ela que é a governadora, ela não é vice nessa ocasião. Isso tem bastante peso, principalmente em um cenário onde a representatividade feminina ainda é minoria na política. Além disso, ela começa a ganhar projeção não só no estado, mas também no cenário nacional, ao ser associada a um dos principais nomes do partido e pré-candidato à presidência da República. Nesses levantamentos mais recentes de pesquisa de intenções de votos, o nome de Maria do Carmo já aparece entre os mais citados em intenções, mostrando que a estratégia, com certeza de exposição, ela começa a surtir efeito. E claro, a disputa ainda está no início e muita coisa pode mudar, mas o fato é que Maria do Carmo já conseguiu algo importante: entrar no jogo com visibilidade, discurso e espaço político. Agora, a gente confere um trecho do vídeo em que Maria do Carmo ela aparece ao lado do senador Flávio Bolsonaro. Vamos assistir. No PL, as mulheres têm vez, voz, têm oportunidade. Vem pra cá, minha amiga Maria do Carmo. Aqueles que estão há tantos anos no poder não conseguem mais dar conta do recado. O povo cansou. E as mulheres amazonenses também sentem esse peso. E elas que sustentam as suas famílias sabem que precisamos de mudança. E mudar com esse partido que está mudando o Brasil. O PL sabe que cuidar das mulheres é cuidar do Brasil. Ao todo, o Partido Liberal vai exibir 40 inserções, cada uma com 30 segundos em rádio e televisão, ao longo das próximas semanas. Kennerson, puxando aí pelo feminismo, né, pelo assunto das mulheres, elas também lideram a disputa para comandar a Advocacia Geral da União, caso Jorge Messias seja aprovado para o Supremo Tribunal Federal. E nessa disputa temos 4 mulheres, e isso aí a gente está falando no meio de uma pressão por mais representatividade. Com certeza, Karime Leão, um momento de muita pressão política por falta de representatividade e até críticas às estratégias do governo. Isso surge porque mais um homem vai ser indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula, e com isso ele passa a ser cobrado por mais equilíbrio nas escolhas que ele tem feito. E isso já tem reflexo direto na sucessão da AGU, a Advocacia Geral da União. Hoje, entre os 5 nomes cotados para substituir Jorge Messias, 4 são mulheres. Entre elas, nós temos a Analíse Almeida, Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, temos a Isadora Catacho, ela que também é secretária-geral da AGU, a Clarice Calisto, Procuradora-Geral da União, e a Adriana Venturini, Procuradora-Geral Federal. Todas elas com perfil técnico forte, experiência dentro do governo e boa relação com o Supremo Tribunal Federal, o que é fundamental, é claro, para esse cargo. O único homem na lista é Flávio José Ramon, atual advogado-geral da União, substituto, e nome que, pela hierarquia, seria uma escolha natural. Mas, nos bastidores, a avaliação é que o contexto político ele pode pesar mais que a lógica interna, porque a AGU não é só um cargo técnico, gente. É um órgão que defende o governo na justiça em temas muito sensíveis, decisões polêmicas e também, com certeza, disputas diretas no Supremo Tribunal Federal. E tudo depende de um passo antes, a aprovação de Jorge Messias no Senado para uma vaga no Supremo. A sabatina já tem data e, se for aprovado, a escolha do novo chefe da AGU vai muito além de um nome. Será um sinal político sobre prioridades, representatividade e o rumo do governo. Então é isso, Karime. A gente vai seguir acompanhando para saber todos os detalhes dessa nova decisão. Muitíssimo obrigada. Quadro de política com Kennerson Paz. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco, no 18 horas, eu, Vanessa Lima, conto tudo sobre a tradição de enfeitar a rua para torcer pela seleção na Copa do Mundo. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a conversar com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade, para saber como é que está o movimento. André, boa noite, André. E tem movimento do pessoal voltando desse feriado? Você já percebe algum fluxo nesse sentido? Boa noite mais uma vez. Opa, tem sim, Karime. Muito boa noite mais uma vez para você. Boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham nesse feriadão aqui na 100.7. A gente vai falar que agora há pouco a gente passou ali para conferir como é que tá o trânsito. O trânsito maravilha, né? Que é feriado pela Humberto Calderaro, chegando ali nas proximidades também da Maripiranga, até chegar
próximo ali à rodoviária de Manaus. Por lá o movimento intenso, vários ônibus chegando, as pessoas voltando aqui para a capital amazonense, tá um movimento, né, bastante intenso. E daí de lá a gente seguiu até a ponte Jornalista Felipe Dal, que é a ponte Rio Negro. Movimento intenso de vários veículos por aqui pela ponte nesse feriado aqui nessa terça-feira, e aí nesse sentido voltando aqui para Manaus, né? Então o fluxo para quem está vindo desse sentido Iranduba a Manaus é maior no número de veículos por conta desse feriado que está chegando ao fim, porque amanhã aí, né, para quem curtiu o feriado, curtiu, e aí amanhã volta tudo ao normal aí para quem estava nesse feriadão aí a trabalhar. Então o trânsito é bastante, né, digamos assim, um movimento intenso pela ponte Rio Negro nesse feriado aqui, Karine. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. E vamos conferir a previsão do tempo. Vanessa Lima volta a conversar ao vivo com a gente. Boa noite, Vanessa. Conta pra gente. Vai chover? Vai fazer sol? Vai fazer calor? Conta aí. Karime, essa previsão do tempo é sempre um mistério, né? Muito boa noite pra você e pra todo mundo que acompanha a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Feriado com o clima nublado. O sol até tentou aparecer agora de tarde, mas o dia foi marcado por chuvas isoladas. E a previsão para a noite aponta céu ainda carregado, com possibilidade de chuva persistente em alguns pontos da cidade. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 22 de abril, quarta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quarta já começa com possibilidade de chuva leve pela manhã, que pode se transformar em pancadas mais intensas na parte da tarde. À noite, o céu continua carregado e a previsão aponta chuva persistente em vários momentos, com possibilidade de trovoadas. O resumo do termômetro. A temperatura nessa quarta varia entre mínima de 26 e máxima de 30 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 76 a 97%. Vanessa, segue aqui com a gente, porque como nós adiantamos na edição de ontem, aqui do 18 horas, a Defesa Civil já está prevendo aí uma estiagem parecida com a estiagem histórica que já enfrentamos aqui no estado do Amazonas. E está determinando várias ações para minimizar os impactos, não é isso? Sim. Pois é, Karime, como a gente já falou, a Defesa Civil tá de olho e a previsão da estiagem desse ano pode chegar bem perto do que foi vivido em 2023. Aquele período que o rio chegou à faixa de 12 metros aqui em Manaus, que foi o menor nível que a gente já teve. E por que isso está acontecendo, né? Bem, tudo aponta para a influência do El Niño, que deve voltar com força e mexer completamente no padrão de chuvas. O Centro Interinstitucional de Observação e Previsão de Eventos Extremos soltou uma nota de que há 90% de chance desse fenômeno estar ativo entre agosto e outubro. E a probabilidade dele ser bem severo chega a 50%. Agora, o que nos preocupa mesmo, né, é o efeito em cadeia, porque não é só o nível dos rios que muda. A estiagem, ela mexe com transporte, abastecimento, economia e até a rotina das comunidades, principalmente aquelas que são mais afastadas e que dependem diretamente do rio para praticamente tudo. E aí, já se antecipando com os dados da Defesa Civil, o presidente da Fercomércio, Aderson Frota, destacou em uma reunião que os empresários vão precisar se organizar melhor e planejar suas compras com antecedência. Vamos ouvir o que ele disse. Daqui a pouco a gente escuta que eles estão terminando de fechar essa sonora, mas até está ok, o editor vai avisar pra gente, a gente pode alertar aqui, lembrar que todo ano nós passamos por essa situação, tanto de estiagem quanto de inundação, né, severa. Sim, exatamente. Inclusive, já temos dados para 2027 que, se esse ano vai ser severo, ano que vem vai ser ainda pior. Ou seja, a gente tem que se planejar, o comércio tem que estar ali de olho e até fazer acordos, né, com o governo para minimizar esses danos. Pronto, é o mais importante, são esses acordos que precisam ser feitos, porque a gente sabe que depois da última seca severa, estiagem severa, a gente teve
a aparição aí, né, a cobrança da taxa da seca, uma cobrança extra. Uma cobrança alta, uma cobrança alta sobre os containers e toda a movimentação de mercadorias aqui no estado do Amazonas, porque fica tudo mais difícil, né? Agora, aí você pode chamar, agora ok, vamos ouvir, né, o que o presidente da FEComércio... O que o presidente da FEComércio, o Aderson Frota, disse ontem em reunião lá na FEComércio mesmo. Vamos ouvi-lo. Que a estiagem vai mais ou menos acontecer entre agosto, setembro e outubro. E veja bem, é um momento em que o comércio mais compra no segundo semestre, então nós temos que nos planejar, organizar as nossas compras, para a gente não sofrer não só o prejuízo de não ter a mercadoria, mas acima de descapitalização, porque você vai pagar imposto antecipado, sem colocar a mão na mercadoria, sem conseguir vendê-la, e isso é muito grave. Entre o respaldo para recomendar a todo o segmento do comércio e serviço que antecipe, planeje as suas compras de tal maneira que a gente possa fugir do grande problema que a estiagem causa, não só nas finanças, como também no abastecimento da população. 18 horas. Pois é, só pra gente ter uma ideia, na última estiagem, mercadorias que antes chegavam em cerca de 1 mês passaram a demorar quase 5 meses. E com essas informações da Defesa Civil, é possível que os governos federal, estadual e municipal consigam agir de forma mais direcionada diante dessa estiagem prevista, para não pegar ali ninguém de surpresa e todo mundo continuar sendo abastecido, né? Tentar viver a sua vida ali normalmente. Pois é, como a gente falou aqui, é uma coisa sazonal, tanto a estiagem quanto a cheia, e parece que todo ano pega o estado de surpresa, e não pode, né? As localidades mais distantes precisam receber água, mantimentos, medicamentos, tanto na estiagem quanto na cheia. É uma situação que a gente já sabe que acontece, ou seja, é uma questão de planejamento dos governos para que essa população, as populações que mais sofrem com esses extremos, não sejam tão atingidas. Exatamente, Karime. Com essas previsões, a gente consegue ver que esses eventos climáticos, eles estão ficando mais extremos. Por exemplo, a nossa cheia, ela já está passando de níveis, e a nossa estiagem também vai ser bastante severa, tanto para esse ano quanto para o ano que vem. Planejamento é a palavra. Falou tudo. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Você está ouvindo 18 horas. Agora escuta essa, um microempresário foi preso com mais de 180 celulares numa loja no centro de Manaus. Gente, pelo menos 18 aparelhos já foram identificados como roubados ou furtados, e a prisão aconteceu durante uma operação que investiga o comércio ilegal de celulares aqui na cidade de Manaus. Segundo a polícia, esse número pode aumentar depois de uma análise completa desses aparelhos que foram apreendidos, e quem traz pra gente os detalhes é o repórter André Meirelles. Muito boa noite. Olha, a prisão em flagrante do dono de loja de celulares de 33 anos aconteceu em uma galeria no centro de Manaus. No local, os policiais apreenderam 181 celulares. Segundo a polícia, pelo menos 18 desses aparelhos já têm registro de roubo ou furto. E esse número ainda pode aumentar depois de uma verificação completa dos e-mails. O delegado Bruno Itotuzzi, coordenador do NIRC, que é o Núcleo de Investigação da Recuperafone, explicou como funciona o esquema. Essa loja era conhecida por desbloquear aparelhos celulares, desmanchar e vender aparelhos furtados ou roubados. A apreensão foi de grande quantidade. Nós temos aqui 163 aparelhos, que vão ser periciados, e 18 aparelhos já com restrição de roubo e furto. Ainda segundo a polícia, os celulares eram fornecidos por grupos que agem em locais de grande movimentação, como terminais de ônibus e eventos, e até mesmo usando falsas contas de aplicativos de mobilidade urbana para fazer corridas e cometer crimes contra o passageiro. Os donos dos aparelhos já foram identificados e vão ser chamados para fazer a retirada. Isso só foi possível porque as vítimas registraram um boletim de ocorrência, como explica o delegado. Esses 18 aparelhos aqui, já identificamos os proprietários. Por quê? Fizeram um boletim de ocorrência de forma correta, colocaram a numeração e-mail, então foi fácil localizar os proprietários e as vítimas. Esses outros aqui, nós dependemos de perícia, nós dependemos de um trabalho de investigação,
para localizar os proprietários, porque muita gente faz o boletim de ocorrência sem colocar a numeração no e-mail. Os donos desses celulares identificados serão contactados pelo nosso call center. Iremos mandar mensagem do WhatsApp, fazer ligação. Lembrando que não mandamos links nem pedimos dados pessoais. O suspeito foi autuado por receptação qualificada e deve passar por audiência de custódia. A polícia alerta: quem compra celulares sem procedência pode estar alimentando o crime e ainda corre o risco de perder o aparelho. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. André Meirelles volta a conversar ao vivo com a gente porque teve uma atualização. Parece que a justiça decretou a prisão dos policiais envolvidos na morte daquele rapaz lá no Alvorada. É isso, André? Atualiza pra gente. Boa noite. É isso mesmo, boa noite mais uma vez a todos. Atualização aí do jovem, né? O Carlos André de Almeida Cardoso, de 19 anos, que foi morto ali depois de ser baleado. Os suspeitos são 2 policiais. O caso aconteceu no bairro Alvorada, na zona centro-oeste. Então, essa decisão, ela também determina a expedição de mandados de prisão contra esses 2 agentes. Então, a mudança de posição da justiça veio depois da atuação do Ministério Público aqui do estado, que recorreu da decisão anterior. Qual era essa decisão anterior? Teve ali a audiência de custódia, né? Os policiais, eles haviam sido soltos com medidas cautelares. E logo ali no começo do programa, a gente até mostrou, colocou aqui no ar essa matéria que falava aí dessas medidas cautelares, inclusive que o agente tinha que estar ali todo mês comparecendo na justiça se ele permanecesse solto. Então agora, com esse pedido de mandado, então de prisão preventiva, tá? É um pedido da justiça, não significa que ele já está preso nesse momento, é apenas o pedido. E aí o que acontece? A promotora Adriana Espinheira apontou a gravidade do caso, que é um risco à ordem pública e até possível tentativa de alteração da verdade dos fatos. Por isso que foi pedido aí pela defesa da família do jovem, né, inclusive, que é o advogado que a gente ouviu também mais cedo, Alexandre, né, Torres Júnior, que falou hoje com a imprensa, deu os detalhes ali sobre a situação do crime, também pedia da justiça a prisão preventiva do agente, inclusive não só de um, mas dos 2 que aparecem ali naqueles vídeos, naquelas gravações, no exato momento em que o jovem é abordado. Segundo a investigação, esses novos elementos eles foram analisados, principalmente os vídeos que mostram que a vítima não teria reagido durante a abordagem. A decisão até então de ontem da audiência de custódia do juiz Alcides Carvalho Vieira Filho destacou indícios de uso excessivo da força e contradições nas versões apresentadas pelos policiais. Então, com isso, foi decretada a prisão preventiva dos policiais Belmiro Wellington Costa Xavier e Hudson Marcelo Vilela de Campos. Então, a gente segue acompanhando aqui e qualquer nova atualização a gente traz aqui no 18 horas. Volto com você. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Você está ouvindo 18 horas. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de cultura. Escuta essa boa notícia para quem ama a leitura. Depois de 6 anos, a Biblioteca Pública do Amazonas voltou a oferecer o serviço de empréstimo de livros, reacendendo o interesse dos leitores aqui em Manaus. Uma retomada importante, principalmente por se tratar de um espaço histórico no centro de Manaus que garante acesso gratuito à leitura. E quem traz os detalhes para a gente sobre essa retomada, como funciona o empréstimo, o impacto disso para os leitores, é a repórter Vanessa Lima. Então, Vanessa, o que muda na prática para quem quer voltar a levar livros para casa? Boa noite. Boa noite a todos. Então, na prática, o que muda é que agora ficou bem mais fácil para quem quer levar livros para casa e retomar o hábito da leitura. Com a volta do empréstimo domiciliar pela Biblioteca Pública do Amazonas, o leitor não precisa mais ficar preso no espaço físico da biblioteca. Dá
para escolher o livro, levar para casa e aproveitar com calma, no seu ritmo. Funciona assim: qualquer pessoa que more em Manaus ou na região metropolitana pode se cadastrar presencialmente na biblioteca pública de segunda a sexta-feira, entre 9 da manhã e 3 da tarde, levar os documentos básicos e pronto. Já pode pegar até 2 livros por vez e ficar com eles por 15 dias. Mas claro, vem também uma responsabilidade junto com essa facilidade. Não tem renovação do prazo. Então, é importante se organizar para devolver no tempo certo. Se atrasar, o sistema aplica uma suspensão. Nada de multa em dinheiro, mas você fica um tempo sem poder pegar novos livros. E se o livro for perdido ou danificado, precisa ser reposto. Essa iniciativa começou justamente no Dia da Biblioteca, dentro de uma programação especial da Jornada Literária em abril. A proposta é simples: facilitar o acesso aos livros e incentivar a leitura no dia a dia. Mais do que um gesto simbólico, é uma forma concreta de fazer com que o hábito de ler esteja presente no cotidiano e se torne uma atividade real na vida das pessoas. Volto com vocês. E tem mais boa notícia, viu? O Ministério da Educação disponibilizou para download agora em abril também o aplicativo Mac Livros, com quase 8.000 obras literárias disponíveis para leitura também de forma gratuita. O aplicativo funciona como uma biblioteca online, tá? Com empréstimos de livros autorais, com lançamentos e os mais vendidos também. Também serão disponibilizados obras em domínio público para download no formato EPUB, ou seja, muito mais fácil para a gente conseguir atualizar, colocar em dia a nossa leitura. As dúvidas e tudo que a gente quiser saber pode ser consultado direto de um agente de inteligência artificial. O aplicativo está disponível para Android, computadores e também tem integração no portal gov.br. Agora em Manaus, 6h43. Você está ouvindo 18 horas. Falando de economia um pouquinho, vamos falar agora sobre um setor que está crescendo muito aqui no estado do Amazonas e movimenta restaurantes, lanchonetes, bares e serviços de delivery. Mesmo em expansão, especialistas alertam que muitos negócios ainda fecham as portas por falta de planejamento e gestão adequada. Por isso, quem quer entrar nesse mercado precisa ter atenção e estratégia para evitar prejuízos. Nathalie Moraes volta às 18 horas e ela explica pra gente mais sobre esse assunto. Então, Nathalie, como é que está esse crescimento no setor aqui no estado do Amazonas e quais são as principais orientações para quem quer empreender com mais segurança? Muito boa noite para vocês aí no estúdio. Esse crescimento do setor food service no Amazonas é resultado direto da busca por renda e praticidade na hora de se alimentar. Restaurantes, lanchonetes, bares e serviços de delivery estão entre os negócios que mais têm expandido no estado. Mesmo assim, especialistas alertam que crescer não significa necessariamente se manter no mercado. Segundo o consultor de food service Jean Pontara, o principal desafio ainda está na gestão dos negócios. E conhecer o seu negócio pode ser uma virada de chave. Se você está a fim de ter uma margem incrível, se você está a fim de ter um lucro alto no teu restaurante, você precisa entregar uma operação de à la carte com um custo de cardápio mais alto. E a pergunta é: você está no lugar certo? O teu entorno vai frequentar o teu restaurante ou você vai ser um restaurante de destino? Uau, Gia, você acabou de trazer uma informação que eu não conheço. O que é um restaurante de destino? Restaurante de destino é aquele restaurante tão incrível, que você sai de um lado de Manaus para o outro lado de Manaus, porque é um restaurante que te entrega tanto acolhimento, tanta sensorialidade que vale a pena eu estar lá. De acordo com ele, muitos empreendedores ainda começam sem planejamento adequado, o que acaba comprometendo a sobrevivência do negócio. Por isso, para quem quer empreender no setor, o primeiro passo é entender que o negócio vem antes do produto, além de ter controle total dos custos e escolher bem o modelo de venda, seja no salão, delivery ou híbrido. Também é importante reforçar que esse tipo de serviço precisa ser tratado como uma empresa desde o início, com organização e rotina profissional para garantir sustentabilidade a longo prazo. Eu volto aos estúdios com vocês. Você está ouvindo 18 horas.
Gente, pensa comigo se toda a Copa não é assim que acontece. A história se repete. A gente fala assim, não, essa seleção não tá boa, não vou nem vou me empolgar, vou nem assistir nenhum jogo, não vou torcer. Aí quando vai chegando perto aí dos jogos, aí a gente começa a querer comprar uma blusa da seleção, querer marcar um churrasco com os amigos e tem até aquela tradição de enfeitar as ruas para a Copa do Mundo. E essa aí, galera, não tem jeito. Quando a gente vê uma rua enfeitada, pode ser a seleção que for, a gente tá lá, tá torcendo e é muito animado. Vanessa Lima traz pra gente os detalhes a respeito dessa tradição, que é enfeitar a rua para assistir aos Jogos da Copa. Vanessa, boa noite mais uma vez. Boa noite mais uma vez, Karime. E olha só, realmente é como você comentou, né? Antes a gente nem dá muita bola, mas quando o momento chega, é uma das horas mais esperadas de ver a rua toda enfeitada, o chão pintado. Quem é que não gosta, né? De ter os seus amigos, seus vizinhos ali reunidos, todo mundo na mesma torcida. E aqui em Manaus, essa tradição, ela é forte, hein? Durante a Copa, algumas ruas se transformam em verdadeiros pontos turísticos. Como, por exemplo, a famosa Rua 24 de Agosto, no Morro da Liberdade, que já recebeu reconhecimento até da FIFA, e não é pouca coisa, não. Tem também no bairro da Alvorada, a Rua 3 e a Rua Professora Isaura Barroncas. Na Vila da Prata, a Rua Santa Isabel também mantém essa tradição viva, cheia de cores, de alegria. E não é só sobre futebol, né, gente? Nunca é só sobre futebol. É união, é arte, é cultura viva. E pensando nisso, a Prefeitura de Manaus, por meio da Manaus Cult, lançou o edital chamado Ruas da Copa, que é basicamente aquele empurrãozinho pra galera que ama futebol e quer transformar a rua em ponto de encontro durante os Jogos da Copa do Mundo da FIFA de 2026. Vai funcionar assim: comunidades, grupos de moradores e até organizações podem se inscrever para receber apoio na hora de montar aquele telão, organizar as estruturas de som, iluminação e até banheiros químicos para criar um ambiente seguro e animado para todo mundo assistir junto. Agora, um ponto muito importante: tudo precisa seguir direitinho nas regras do edital, principalmente em relação à organização, segurança e uso do espaço público. O edital completo, com todos os critérios de participação, prazos e documentação, já está disponível no Diário Oficial do município. Então, se você já imaginou a sua rua cheia de bandeiras, gente reunida e tá doido, né? Já tá na garganta para gritar aquele grito, aquele gol. Pode ser a hora de fazer isso acontecer, né? O edital tá aí para dar aquela forcinha para nossa organização da Copa. Muito obrigada, Vanessa Lima. Vamos torcer, né? Vamos torcer porque é o que resta. A alegria é o que resta. Acreditando ou não, eu tô bem desacreditada nessa seleção. Mas vamos lá. O que vale é a alegria, é mobilizar, união, juntar os amigos, arte, né? Realmente. E até, como é que eu posso dizer? Gira a economia, né? Verdade, gira bem, verdade, gira bastante. Todo mundo vai procurar coisas verde e amarela, todo mundo vai encomendar aí uma coisa ou outra delivery, como a Nathalie trouxe pra gente, vai movimentar sem dúvida alguma a economia. Vai dar bom, Karime, vai dar bom. Vamos torcer, né? Quem sabe dar uma zebra e a gente chegue a ser aquela final e até ganhe, né? Falta, olha aí, vamos torcer pela sexta estrelinha. Obrigada. Estamos na torcida. Vamos lá, obrigada, Vanessa Lima. 18 horas, esporte. E o repórter André Meirelles traz pra gente os destaques do esporte de hoje. Conta aí, André. Muito boa noite. Olha, atenção para a mudança no futebol amazonense. O duelo entre Manauara Futebol Clube e Nacional teve alteração no horário. A partida que seria às 3h30 da tarde agora vai começar às 4h30, isso no horário de Brasília. O jogo segue marcado para esse sábado, no Estádio da Colina. O confronto coloca frente a frente o líder do grupo A1, o Nacional, com 9 pontos e 100% de aproveitamento. E o vice-líder, Manauara, que ainda está invicto na competição.
Destaque também para a atacante amazonense Marília, que conquistou o primeiro título com a seleção brasileira feminina. O Brasil foi campeão do FIFA Series 2026 com 100% de aproveitamento. Na final, a seleção venceu o Canadá por 1-0, fechando uma campanha perfeita com goleadas sobre Coreia do Sul e Zâmbia. Atualmente, no Cruzeiro Esporte Clube, Marília consolida o nome entre as campeãs da seleção. E no futebol nacional, o Clube de Regatas do Flamengo entrou para a história. Com a vitória sobre o Bahia, o time carioca chegou a 1,455 pontos e assumiu a liderança do ranking histórico do Brasileirão por pontos corridos. O Flamengo ultrapassou o São Paulo Futebol Clube, que tem atualmente 1,454 pontos e ainda tem um jogo a menos, o que pode aumentar essa vantagem. Já pela Copa do Brasil, São Paulo Futebol Clube recebe o Esporte Clube Juventude nesse momento, agora no jogo lá no Morumbi, que é um jogo de ida da quinta fase. O tricolor vem de derrota no Brasileirão e tenta se recuperar, enquanto Juventude vê a Copa do Brasil como uma grande chance de fazer caixa. Agora o resultado de Botafogo contra o Chapecoense de futebol. Esse eu vou deixar para o resultado ser falado aí com você no estúdio, Karime. Valeu, André. O seguinte, gente. Botafogo parece ter usado aí toda a sua artilharia contra a Chapecoense na goleada do último sábado pelo Brasileirão. Nessa terça-feira, 21, o Glorioso venceu por 1-0, tá? Os catarinenses no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O confronto no Newton Santos contou com muita emoção e domínio total do alvinegro carioca. O gol da partida, gente, foi suado, tá? E saiu aos 45 do segundo tempo, viu? Final aí e cabeceada de Alex Telles. Agora às 6h52. Vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. Trânsito. André, conta pra gente como é que está a volta pra casa para quem viajou aí nesse fim de semana, movimento das estradas, para quem aproveitou o feriado. Boa noite mais uma vez. Boa noite mais uma vez. Olha, durante o feriado prolongado, Manaus registrou uma grande movimentação nos terminais rodoviários e portos da capital. Segundo a Arcepan, mais de 18 mil pessoas deixaram a cidade utilizando o transporte intermunicipal e metade seguiu por estrada e a outra metade pelos rios. Ao todo, foram cerca de 9 mil passageiros no transporte hidroviário e outros 9 mil no modal hidroviário. Para garantir aí a segurança dos viajantes, a Operação Viagem Segura realizou mais de 700 fiscalizações, isso em todo o estado. Desse total, mais de 400 ações foram voltadas ao transporte rodoviário e outras 300 ao transporte hidroviário. As fiscalizações elas aconteceram em pontos estratégicos como o terminal rodoviário de Manaus, Barreiras na M010 e na BR-174, além também de portos como Manaus Moderna, Ceasa e São Raimundo. Agora, no transporte fluvial, as embarcações como lanchas, ferryboats e barcos regionais foram monitorados durante todo o período. Agora a gente vai falar também de operação que teve durante esse feriado da Polícia Rodoviária Federal, que intensificou o policiamento nas BRs aqui também, que liga, vários municípios da capital amazonense, aqui do estado do Amazonas. Essa operação começou desde a última sexta-feira e seguiu até hoje, segue ainda nesse momento com fiscalizações em pontos considerados críticos para a segurança viária. Então, mesmo sem um feriado prolongado oficial, houve aumento no fluxo de veículos em importantes corredores, ainda que menor em relação a datas como Carnaval e Semana Santa. Então, as equipes da Polícia Rodoviária Federal atuaram diretamente no combate a infrações que colocam vidas em riscos, como dirigir sob efeito de álcool, excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e a falta do uso do cinto de segurança. Então, esse objetivo foi reduzir o número de acidentes e garantir também uma viagem mais segura para os motoristas. Essa operação também serviu como
como preparação para o próximo grande número de feriados que vem aí. Ainda tem um feriadão aí para vir agora em maio, né? Dia 1º, Dia do Trabalhador, quando tem aí essa nova mobilização que deve acontecer nas estradas, né? E mesmo aí com o fim do feriado, a orientação segue sendo a mesma, né? A revisão do veículo, a atenção às condições da via e principalmente responsabilidade ao volante. Agora, Karime, como a gente prometeu de trazer informações aqui por essa região da zona oeste da capital amazonense, muita gente nesse feriado, Karime, deixou a capital amazonense por onde? Aqui pela ponte Jornalista Felipe Dal, a conhecida ponte Rio Negro. E nesse momento, um movimento intenso para voltar aqui para a capital amazonense. A gente está falando do sentido Iranduba-Manaus, muitos veículos na via, trânsito bastante concorrido, trânsito carregado, hein, pela ponte Rio Negro. E não termina não, passando então pela avenida conhecida aqui como a Rua da Ponte, mais à frente a Cirilo Neves, lá no semáforo ali que corta com a Avenida Brasil, também tem trânsito carregado por lá, hein? A gente está falando de uma retenção por conta desse semáforo que acontece nesse momento. Então o feriado está terminando, ainda não terminou, né? Então a orientação é clara, redobrar a atenção aí para muitas pessoas que ainda vão retornar para casa. Volto com vocês. Com você, aliás. Obrigada, André Meirelles. Editorial 18 horas. Muitos brasileiros aproveitaram o feriado de 21 de abril hoje. A data marca a morte de Tiradentes, símbolo da Inconfidência Mineira. Joaquim José da Silva Xavier foi levado à forca careca e sem barba, uma imagem diferente das ilustrações que estampam os livros de história. O movimento exigiu o fim da dominação portuguesa sobre o Brasil e a instalação da República, principalmente por causa dos altos impostos cobrados pelo Império Português. Tiradentes foi enforcado e esquartejado no Rio de Janeiro em 1792 por traição à coroa. A República só foi proclamada no Brasil em 1889, mais de 100 anos depois. E hoje, 137 anos após a proclamação da República, o legado deve permanecer. A consciência nos atos dos cidadãos brasileiros com relação aos seus governantes. A cidadania dá a cada cidadão o direito e o dever de cobrar a boa aplicação dos impostos e de denunciar quando os recursos públicos são desperdiçados nos ralos da corrupção ou da incompetência. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Um beijo, gente. Boa noite. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.